Pessoal, boa noite. Vou passar para vocês aqui hoje, né? A nossa aula de hoje vai ser sobre o habeas corpus de excesso de prazo, tá? É um habeas corpus peculiar, né? Em qual sentido? Porque o normal é que esses habeas corpus de excesso de prazo eles ataquem a prisão provisória sem se encerrar a instrução do processo, né? Sem encerrar a instrução, ou seja, sem que tenha ocorrido ali a audiência de instrução e julgamento. Embora, gente, na audiência de instrução e julgamento pode acontecer algo ali, né? Surgir alguma questão que demande uma prova posterior, né? Um envio de algum ofício, uma prova pericial, alguma diligência ali que não se encerra a instrução, né? Instrução, o que seria? O processo está maduro para o julgamento, né? Mas assim, em regra, via de regra, né? Feita a audiência de instrução e julgamento, encerra a instrução do processo e o processo vai concluir para a sentença, tá? No caso específico aqui do nosso enunciado, o exemplo que eu dou aqui é que, feita a audiência de instrução e julgamento, após a audiência de instrução e julgamento, não há mais nenhuma diligência a ser feita que seja necessária para o julgamento do processo, para o convencimento do julgador, né? Então, terminou a audiência de instrução e julgamento, nós estamos ali com o processo pronto para ser julgado já, tá? É importante mencionar aqui, gente, que é um caso real, tá? Assim, lógico, eu mudei os nomes, mudei algumas questões aqui, mas é um caso bem real, bem, assim, que retrata completamente a realidade em todos os seus aspectos, tá? Primeira questão aqui, né? No enunciado, como que o advogado teve acesso a esse cliente? O advogado esteve no presídio para conversar com um cliente seu e este cliente recomendou um companheiro de cela para conversar com o advogado. Isso é muito comum, né? É o que a gente chama de propaganda boca a boca, né? Como que acontece? Você está fazendo um bom serviço ali para determinado cliente, o cara está preso, tem outras pessoas na mesma cela do que ele pega e fala, olha, o meu advogado é bom, ele sempre está vindo aqui, sempre é diligente e tal. Aí o outro fala assim, não, então me indica ele, pede ele para me tirar. Isso acontece muito aí na prática forense criminal, tá? Aí no caso aqui, olha só, que eu narro aqui no nosso enunciado, o rapaz ele foi preso em 5 de dezembro de 2018 por tráfico de drogas, associação a tráfico de drogas, tráfico interestadual. Então, assim, ele estava lotado de BO, né? Estava cheio de BO, digamos assim. E o que aconteceu? Nessa questão dele aí, nesses BOs dele, né? Ele foi preso em 5 de dezembro, aí no dia 16 de maio, ou seja, quando estava quase dando ali, já tinha dado um pouco mais de 6 meses, que é o tempo de entrar com habeas corpus, né? Eu não entrei com habeas corpus porque quando deu 6 meses a audiência dele já estava designada, aí não teve jeito de eu entrar com habeas corpus de excesso de prazo baseado nesses 6 meses, tá? Ele até me questionou isso, porque assim, preso criminal, os caras costumam saber mais de lei do que muito advogado aí. Eles sabem, eles entendem, porque lá dentro eles conversam, eles leem, eles têm muito conhecimento. Aí no dia 16 de maio teve a audiência de instrução e julgamento dele lá. Aí, olha só, durante a audiência, esse caso é real, igual eu falei, teve uma testemunha lá, um rapaz novo, né, que foi perguntado, você já comprou droga na mão dele? Aí o menino deu uma manelada, né, falou, não, ele falou, não, mas... Aí o juiz pressionou, o promotor pressionou, né, falou, mas tem anotação sua aqui com o seu nome, por que tem anotação? Aí o menino deu uma vacilada lá, aí o juiz entendeu
que ele estava dando falso testemunho, né? Foi e falou assim, ó, eu vou abrir um processo contra você de ofício, né? O juiz pode fazer isso, eu vou te enquadrar aqui no falso testemunho. Aí beleza, isso durante a audiência lá. Mas para o cerne da questão, para a questão do tráfico de drogas, por isso que eu até coloquei isso aí, para vocês assim, não confundirem, vocês ficarem atentos com aquilo que é realmente importante para o processo, né? Você saber o que vai atacar ali, para o cerne da questão, né? Para a questão do tráfico, não havia mais nada a ser pontuado. Encerrou a instrução ali, o processo foi concluído para sentença. Aí o que acontece? A audiência aconteceu em 16 de maio, no início de junho o juiz foi transferido. Ele conseguiu uma promoção, ou, eu não sei, ou remoção, alguma coisa nesse sentido, porque tem diferença entre promoção e remoção. Ele foi para outra comarca e lá ficou sem juiz. Aí, assim que ficou sem juiz, eu fui lá no presídio, né, da cidade, comuniquei imediatamente ao meu cliente. Falei, olha, tá sem juiz aqui, se, né, tudo indica, porque lá tem uma tradição histórica, né, de ficar até 6 meses, já ficou até 1 ano sem juiz. Eu falei, ó, quando der mais ou menos uns 100 dias que tiver sem juiz aqui, e eu creio que vai ficar, porque a gente escuta nos bastidores, né? Aí o pessoal falou, ó, tá sem juiz aqui agora em mês de junho. Aí o escrivão já havia comentado lá que ele teve a notícia que só iria um novo juiz para lá, um novo juiz titular no início de 2020. E foi realmente o que aconteceu, né? Aí eu falei com ele, na hora que der mais ou menos 100 dias, eu vou entrar com habeas corpus. Aí ele ainda falou assim, não, deixa, na hora que der uns 60, eu falei, não, tem que dar um prazo mais ou menos razoável e tal. Por que, gente, que eu estou falando isso, que eu pedi ele prazo razoável? Não foi porque eu achava que 100 dias era sério, eu não tirei isso assim de debaixo do braço. Eu tirei isso da fundamentação jurídica, né? Eu estudei para falar com ele isso. Por quê? Eu vi que a desconstrução do raciocínio anterior do Superior Tribunal de Justiça, que era que encerrada a instrução não havia que se falar em excesso de prazo, foi o quê? Foi num caso que a pessoa ficou 2 anos preso após a audiência de instrução de julgamento. Então eu falei com ele, se eu entrar com 30 dias, eles vão falar que está um prazo razoável e talvez vão até mandar esse processo para o juiz substituto julgar, né? Aí eu falei, não, deixa dar uns 100 dias, porque aí já vai ter um prazo razoável, né? Já vai estar 10 vezes mais do que o código fala. Porque o código fala, o artigo 403 do Código de Processo Penal fala que, tratando-se de réu preso, encerrada a instrução, são 10 dias para julgar o processo. É óbvio que, na prática, esse prazo jamais é respeitado, né? Assim, é muito difícil respeitar e a gente até compreende, né? Aí, assim, 30 dias, 40 dias é até um prazo razoável para o processo ser julgado. Agora, 100 dias, né? Aí já é um absurdo, aí já dá para você discorrer em cima disso aí, colocando isso como uma condição absurda, né? Porque, igual eu falei, o cliente, ele é metido a saber de lei, realmente às vezes eles entendem e tal, mas assim, a palavra final é do advogado, sobretudo se você estiver estudando ali para o caso, você vai fechar ele, você vai falar, cara, cada um no seu quadrado, você é bandido, eu sou advogado, né? Então, assim, fica na sua que eu fico na minha. Deixa o meu serviço comigo. Foi o que eu fiz com ele, né? Eu falei firme com ele. Falei, calma, tá. Na hora que deu 100 dias, eu bati com habeas corpus. Aí eu fiquei durante, assim, gente, modéstia à parte, né? Eu não estava com muito processo na época. Até hoje eu não tenho muito processo. Eu não me envolvo muito com muita quantidade de processo, não. Porque eu gosto de trabalhar com qualidade nos meus processos. Eu fui e o que eu fiz? Eu estudei, eu fui desenvolver todos esses argumentos jurídicos que eu coloquei aí para vocês elaborarem o habeas corpus, tá? Então, gente, a primeira questão aqui na elaboração da peça prática, tá? Dessa nossa peça prática aqui, a primeira questão é se ater ao enunciado, tá? Ater ao enunciado, ler o enunciado,
tirar do enunciado a situação fática que vai ser importante para a sua fundamentação jurídica, tá? Primeira questão, né? Você feito isso, delimitou aqui, né, qual que vai ser o cerne do seu argumento, né? Qual que vai ser o cerne do nosso argumento aqui, gente? O que a gente vai combater aqui? Excesso de prazo, né? E o excesso de prazo, tipo assim, nós temos o excesso de prazo, mas o que está por trás do excesso de prazo? É a razoável duração do processo, né? Então, o excesso de prazo ele vai de encontro ao princípio constitucional da razoável duração do processo. Então, é em cima disso que a gente vai combater. Aí eu coloco aqui a fundamentação jurídica, os argumentos jurídicos que eu quero que vocês utilizem, desenvolvam de acordo, né, assim, dentro da situação fática que nós temos. Então, o primeiro argumento jurídico que eu coloco aqui é o artigo 648, inciso 2 do Código de Processo Penal. O que esse artigo, né, fala? Ele fala que é cabível o habeas corpus, né, quando alguém estiver preso por mais tempo do que a lei determina. É o nosso caso? É óbvio que é. O cara está preso ali provisoriamente há 9 meses. Nós vamos entrar com o habeas corpus aqui, igual eu coloquei lá no enunciado. Você esteve na cadeia em agosto, né? Quer dizer, não é que você esteve na cadeia em agosto, não. Em agosto, a audiência, o cara foi preso em dezembro de 2018 e em agosto de 2019 não havia sido julgado ainda o processo dele, embora a audiência dele tenha ocorrido em maio. Ou seja, ele estava preso ali há quase 10 meses, provisoriamente. Então, há excesso de prazo que caracteriza a ilegalidade da prisão, né? Aí o meu segundo argumento, prisão cautelar exceder um prazo razoável. Nesse caso, a prisão cautelar, né, a pergunta, né, mentalmente que você tem que responder, que você vai desenvolver ao longo da sua peça, né? Nesse caso aqui, a prisão cautelar, ela excede um prazo razoável? É óbvio que ela excede, né? Aí depois, o outro argumento, Código de Processo Penal, artigo 403, o prazo para sentença, 10 dias. A audiência aconteceu 16 de maio, nós estamos em agosto. Excedeu muito 10 dias? É óbvio que excedeu, né? Princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da celeridade processual, né? Excede tipo assim, esse prazo, esse excesso de prazo, né, ele fere de morte aí o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da celeridade processual. É óbvio que ele excede, que ele fere esses princípios, né? Aí outra coisa, outro argumento que eu utilizo aqui, o jurisdicionado, né, o réu, o nosso paciente, embora ele seja um paciente criminal, né, ele pode ser culpado pelos desarranjos do Estado, ou seja, a comarca está sem juiz. Isso é culpa, isso é culpa do réu? Lógico que não. O réu não tem nada a ver com isso. Se o Estado pegou para si, né, a função de dizer o direito, o Estado que tem que se organizar para dar uma resposta eficaz, rápida e de qualidade ao seu povo, né? Tá? Beleza. Então, não é problema do paciente a comarca onde que ele está preso está sem juiz, né? Outra coisa que eu coloquei aqui, que isso é muito comum, gente, nessas questões que envolvem excesso de prazo. Por isso eu coloquei lá no enunciado, justamente para confundir vocês, né? Vocês viram, o processo estava concluído lá para a sentença. Aí, quando eles viram que o processo estava concluído para a sentença, já tinha um tempo e não tinha juiz, e viram que o réu era um cara perigoso, e esse cara era traficante, estava traficando droga para o país inteiro, o que eles fizeram? Eles utilizaram uma manobra lá, para o processo sair da conclusão, né, para maquiar, a gente chama de maquiar, né? O que eles fizeram? Eles pediram um ofício lá para apurar esse crime lá de falso testemunho, que não tinha nada a ver com o cerne da questão debatida,
Porque o cliente está sendo acusado de quê? Que tráfico de drogas. Então, essa questão de apuração de falso testemunho aqui tem a ver com a questão do julgamento? Não, né? Porque o juiz já tinha um convencimento dele ali, foram ouvidas outras testemunhas, então não tem a ver, né? Aí eles fizeram isso para tirar o processo da conclusão e voltar ao processo concluso depois. Aí eu ataquei esse argumento também. Eu falei, olha, foi feita essa manobra, mas o que foi a diligência não tem a ver com o cerne do julgamento, tá? Outra coisa muito importante, outro argumento muito importante que deve ser utilizado aqui é que a defesa técnica, né, do paciente não contribuiu em absolutamente nada para o atraso do processo. Por quê? Que eu coloco esse argumento aqui? Porque geralmente os tribunais usam este argumento para indeferir o habeas corpus por excesso de prazo. Eles falam assim, ó, o excesso de prazo se deu porque a defesa ficou 40 dias para fazer alegações finais que devem ser feitas em 5 dias. Isso é comum na prática? Infelizmente tá? Então, todos esses argumentos que eu coloco aí, que eu trago para vocês, eu quero que vocês desenvolvam ele. Aí eu quero que vocês vão puxando, igual eu já falei, né? Nessa questão aqui, peraí, Maria, na questão aqui que eu falei com vocês, é que tinha a súmula do STJ lá, que é a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça. Olha o que essa súmula fala. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Então o que eles falam? Ó, terminou a instrução, né, acabou ali, produziu todas as provas que deveriam ter sido produzidas para o julgamento do processo, não há que se falar em excesso de prazo, tá? Aí, nisso, com base nessa súmula, os juízes ficavam enrolando para fazer sentença aí, às vezes 1 ano, 2 anos. Só que, obviamente, advogados criminalistas, né, pesquisadores do direito, eles foram trabalhando em cima disso, em cima dessa argumentação, né? O que eles fizeram? Aí eles foram utilizando aqueles argumentos que eu menciono acima aqui, sobretudo o princípio da dignidade da pessoa humana, razoável duração do processo. Aí eles foram falando, gente, o cara ficar preso aí 2 anos provisoriamente, mesmo que encerrada a instrução processual, isso fere de morte o princípio da dignidade da pessoa humana e tal. Isso chegou no STJ, aí o STJ falou, não, realmente, nesse caso tem constrangimento, não é razoável que uma pessoa fique presa tanto tempo provisoriamente, mesmo encerrada a instrução processual. E mandou liberar. Aí, isso aí tem um efeito cascata. Obviamente que você, né, que os outros advogados que estudarem, que tiverem conhecimento, né, desse julgado que derrubou o enunciado dessa súmula, ele vai utilizar. Foi o que eu fiz, tá? E que eu estou passando para vocês, quero que vocês façam, tá? Aí, gente, eu vou e começo também, né, fundamentar a minha peça juridicamente e com a legislação hierarquicamente superior, que é o quê? Convenção Americana de Direitos Humanos, que o Brasil faz parte, Constituição Federal, né? Eu uso aqui provimento 161 do próprio Tribunal de Justiça, que lá no artigo 278 desse provimento 161 fala que os processos de réu preso vão ter preferência. Então, gente, eu passo para vocês todos os ingredientes necessários para a elaboração desse habeas corpus e coloco na mão de vocês a oportunidade para vocês estarem desenvolvendo esses argumentos aí, tá bom? Espero que vocês façam uma boa peça. Um abraço a todos e boa noite, tá?